Meus irmãos, eu vos saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Existem grandes homens de Deus, pastores que pregam a verdade de Deus, e que nós oremos pelos pastores para que Deus levante mais pastores que preguem as verdades de Deus. Coisa boa quando a gente chega num culto que a gente vê a pregação do Evangelho clara, como nós vemos aí o pastor Júlio César pregando, as verdades de Deus. É uma maravilha quando isso acontece, né? Mas existem muitos pastores sofrendo, irmão, sofrendo porque não podem mais pregar a verdade, né? Principalmente aqueles que não têm muitas condições financeiras. Aí eles, devido participar de superintendências, eles não têm condição de pregar a verdade porque é sujeito a outras autoridades, né? E uma das coisas, irmãos, que impede, que faz o pastor sofrer a não pregar a verdade, às vezes ele quer pregar, mas ele não prega. Um dos motivos, irmão, é, por exemplo, lá eu já tive viajando por algumas cidades e a gente vê que alguns pastores, eles dirigem igreja, mas eles têm seu emprego, né? Ele tem seu trabalho, então ele ganha seu dinheiro. Então, esses pastores que trabalham, que têm seu dinheiro, né, eles têm coragem de falar a verdade, que a igreja, goste ou não, porque mesmo que os irmãos não gostem, que saia para outro ministério, eles têm com que se manter. Ele tem com que se manter. Então, já um pastor que vive só da obra, ele fica naquele medo, né? Aquele medo, aí fica sofrendo, porque ele quer pregar a verdade, vê os irmãos errados, mas não pode combater, porque se os irmãos saírem, o pastor vai passar necessidade financeira, né? Então, e a outra coisa que impede deles pregar a verdade, porque assim, irmão, 50% do ministério do pastor é a esposa, né? Então, a esposa de um pastor, ela pode tanto contribuir como pode destruir o ministério do seu esposo, né? Se o pastor ele vai pregar a verdade, os primeiros que devem ser exemplo na igreja devem ser seus filhos e sua própria esposa. Aí agora imagine um pastor, como é difícil um pastor querer combater saias curtas, né? Combater maquiagem, tinturas de cabelo, quando vê que sua própria esposa é a primeira a estar nessa situação. E aí ele perde a autoridade, né? Porque Paulo diz que quem não cuida do que é seu, negou a fé e é pior do que os incrédulos, né? Você pode ver lá nas cartas de Paulo que para ser líder de uma congregação, né, a pessoa tem que ter os seus filhos em sujeição e doutrina. E nunca se viu um tempo de tantos filhos de pastores desviados, né? Uma vez nós estávamos num culto, né, e chegou assim esposa de alguns pastores lá na frente levando na festividade, levando pessoas, né, para aceitar Jesus, né? E em muitos lugares, muitas esposas de pastores passaram vergonha porque os irmãos chamaram para aceitar Jesus. Ei, senhora, você quer aceitar Jesus? Por quê? Porque não via mudança na vida dessas mulheres. Então, muitos pastores precisam das nossas orações, porque muitos pastores, eles querem pregar a verdade, mas vê que a decadência, o mundo já entrou até dentro dos seus próprios lares, né? As suas próprias esposas, as primeiras a andar com batom, tirar a sobrancelha, usar saias curtas, maquiagem, pintar os cabelos direto. Aí os pastores, coitado, se sentem sem condições de pregar a verdade. Então oremos, irmãos, oremos pelas esposas desses homens de Deus que pregam a verdade, para que elas ajudem o seu esposo, né? Que elas sejam o exemplo para que não prejudique a pregação do Evangelho
que os seus maridos, que o seu esposo está pregando, né? Porque se o pastor pregar e a sua companheira não ajudar, o que é decepcionante, a gente vê, né, em muitos lugares, né, não era para ser assim, mas infelizmente está sendo assim. O pastor prega a doutrina, prega a sã doutrina, aí quando a igreja olha para a esposa daquele pastor, não vê mudança de vida. Aí se torna sem autoridade, se torna sem poder a pregação dele. Por quê? Porque ele está pregando uma coisa que nem na sua própria casa não está obedecendo. Então oremos pelos pastores, para que Deus levante homens e mulheres que zelem pela sã doutrina de Deus, porque Jesus está voltando. Então, é isso, irmão, que impede dos pastores pregar a verdade. Primeiramente, porque o apóstolo Paulo, ele trabalhava de dia e de noite fazendo tenda, para não ser pesado a ninguém. Então ele pregava a verdade, que os irmãos contribuíssem ou não, ele tinha como se manter. Então o pastor que vive do seu dinheiro, do seu trabalho, que os irmãos contribuam ou não, ele tem como comprar seu alimento, ele tem como viver. Por quê? Porque assim deve ser pregada a verdade. Eu vou pregar a verdade, eu vou anunciar a verdade, que a igreja contribua ou não, eu vou pregar a verdade, porque eu vivo do meu suor. Então, muitos pastores vivem do seu suor para poder pregar a verdade. Agora, um pastor que vive só da renda da igreja, ele vive sujeito à igreja. Não pode pregar a verdade, porque se os irmãos se zangarem e for embora, o pastor vai passar fome. E a segunda coisa é porque se a esposa do pastor ela não ajudar, não tiver o exemplo, a pregação do pastor fica sem autoridade. Então, irmãos, oremos pelos pastores e pelas esposas dos pastores, que Deus abençoe os casais que estão na liderança, para que Deus salve mais vida, que haja batismo com o Espírito Santo, que há muito tempo não está tendo, libertações, e que mude essa situação de tantos escândalos que vem acontecendo por parte da liderança. Então, que Deus em Cristo abençoe, irmão. Esse é o meu pedido. Oremos pela liderança do Brasil, em nome de Jesus.